Irmãos, nós vamos ter um tempo agora de ruminar, né? O Renato e o Jorginho tiveram lá no Espírito Santo com os irmãos na conferência e vai trazer-nos aqui uma lembrança, né? Um ruminar daquilo que Deus fez ali naqueles dias. Se você tiver algum aviso, me procure para a gente poder dar o aviso e coordenar isso da melhor forma possível, tá bom? Renato e Jorginho. Orar para o teu servo, para o seu irmão aqui, meu irmão. Carente. Ah, Jesus. Amém. Vamos orar, né? Senhor, nós te damos graças pela tua obra lá na cruz. Amém. Essa imensidão, amém. Essa maravilha. Sim, Senhor. Que foi o Senhor ter se dado por nós. Obrigado, Senhor. Nós aceitamos, porque o Senhor nos comprou com o seu sangue. Obrigado. Muito obrigado pela tua obra, Senhor. Sim. Muito obrigado pelo que o Senhor fez. Amém. Encomendamos esse tempo aqui, sim, de ruminar da palavra. Amém. E pedimos que o Espírito Santo possa trazer aquilo que o Senhor deseja. Amém. Aquilo amém. que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém. Aquilo que o Senhor quer trazer para alimentar a sua igreja. Em nome do Senhor. Seja com Renato, seja com Jorginho. Amém. E nos ajude ainda esta manhã, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Somos um. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. É com muita alegria que eu venho aqui transmitir aos irmãos as saudações dos santos lá, Vitória do Espírito Santo. E nesta conferência, 18 localidades participaram, né, desse momento tão maravilhoso que o Senhor proporcionou ali naquele lugar. E alguns rostos conhecidos de cada um de nós, a exemplo de Alejandro, irmão Roger, irmão Atamásio, irmão Otivi, e também os irmãos ficaram muito felizes, né, a igreja em Salvador está ali naquele momento, porque ali não estava eu e Jorginho, estava ali a igreja em Salvador, ali naquela localidade, tá? E foi assim, momentos muito preciosos. Nós podemos testificar isso no nosso espírito. O Senhor pôde falar ali naquele lugar, através dos irmãos que compartilharam a palavra. E nós fomos muito enriquecidos. Estou falando por mim, Jorginho também vai estar falando a impressão que o Senhor colocou no coração dele a respeito desses dias que nós passamos lá. E o compartilhar do irmão Andrés chamou muito a atenção, ele falando a respeito ali do Senhor Jesus, aquele momento ali ele pegou alguns versículos ali do Evangelho de João e pôde discorrer ali alguns assuntos muito interessantes, né? E uma das coisas que ele falou é a questão da comunicação, né, do Pai com o Filho e esse canal que estava conduzindo essa comunicação, o Espírito Santo. E um versículo que foi lido, eu queria também aqui repetir para os irmãos, logo na abertura, foi João capítulo 17, versículo 6, a partir do versículo 6. João 17. E interessante. E nesse momento a gente vê ali o Senhor falando com o Pai e os discípulos ali presenciando, né, naquele momento maravilhoso. Os discípulos estavam ouvindo ali aquele falar, testificando daquilo que estava sendo falado. Manifestei o teu nome aos homens que me deste deste mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles já conhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é interessante que aqueles homens estavam ali juntamente com o Senhor,
presenciando toda essa comunhão e mostrando que exatamente ele estava ali porque o Pai enviou, falando da encarnação do Verbo, e falava ali que ele e o Pai eram um. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ali está dando exatamente essa expressão, né? O Senhor ali no meio daqueles homens, o próprio Deus ali no meio, e aquela comunicação, o Espírito Santo conduzindo todas as coisas. Dizendo que o Filho não fazia nada sem que o Pai estivesse direcionando todas as coisas. E um detalhe interessante é que quando Moisés, né, faz aquela pergunta ali para o Senhor, e aí se referindo ali àquela pergunta que Filipe faz, quem é o Pai? E ele fala assim, tanto tempo estou convosco, não é isso? E ele não sabe quem é o Pai. E ele reporta para aquele momento onde Moisés faz uma pergunta para Deus, e ele no comentário dele faz assim, aquela foi uma pergunta muito profunda para Deus. Porque assim, irmãos, perguntar assim, quem é Jailson, quem é Marcelo, quem é um de nós aqui, né? A gente vai ter, eu sou fulano de tal, filho de fulano de tal, tenho idade tal, moro não sei aonde. E aí quando Moisés pergunta, faz aquela pergunta a Deus, que eu vou dizer lá ao povo, quem me mandou, quem tu és? E ele dá aquela resposta também muito profunda, e que a gente precisa procurar muito bem entender essa questão dessa comunhão do Pai, do Filho, a condução do Espírito. Ele fala que eu sou, né? Diz que eu sou, te enviou, eu sou. Então Jesus está ali naquele momento também se referindo a isso. Ele quando dá aquela resposta para Filipe, ele está dizendo, Filipe, você ainda quer ver o Pai? Eu aqui, esse tempo todo falando, fazendo tudo isso, e você ainda tem dúvida de quem sou eu? E ele discorre também, passando ali no capítulo 5 de João, falando ali que tudo foi dado para o Senhor. Ele fala que o Pai ama o Filho, não é isso? E tudo confiou às mãos dele. Vamos ler João 5, 20. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhes mostrará, porque vos maravilheis. Então, interessante que o Senhor está ali como homem, fazendo toda aquela obra, executando aquele serviço, dando aqueles testemunhos. Mas um fato interessante, irmãos, é a questão do Espírito Santo. Porque para ver alguém falando, emitindo uma informação, precisa ter, toda a comunicação precisa ter o emissor, aquele que está emitindo a fala, e o receptor, né? E se não tiver um bom emissor, e se não tiver um bom receptor, a mensagem ela não vai ser transmitida de maneira clara. A gente percebe, às vezes a gente junta 5, 6 pessoas e fala uma coisa para um, e quando chega no quinto, a informação já sai totalmente distorcida. Então ele fala dessa questão da comunicação, falando que o coração de Deus estava exatamente ali, transmitindo para o coração do seu Filho, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo era esse condutor que fazia com que o que saísse do Pai chegasse no coração do Filho de uma maneira perfeita, sem nenhum ruído, sem nada divergente, mostrando exatamente dessa unidade extraordinária, o Pai com o Filho e o Espírito ali trabalhando de uma maneira intensa. E Jorginho até que me trouxe na hora que a gente estava tendo comunhão, uma coisa muito interessante, é que aqueles homens estavam ali, ouvindo tudo aquilo que estava sendo falado, tudo o que estava acontecendo, mas o Senhor ele tinha que ir, né? O Espírito tinha que vir para conduzir aqueles homens a toda a verdade. O Espírito Santo precisava habitar, porque enquanto estivesse naquela esfera humana, né, estava ali vendo as coisas acontecendo, mas no espírito, no interior, nada estava acontecendo, né? Estava vendo ali a coisa externa, mas internamente não havia essa realidade. É tanto que você vê a pergunta que Filipe faz, e posteriormente a gente vai ver que quando o Senhor ascende,
o Espírito Santo desce, e ele faz obras, né? E o Espírito conduz aqueles homens a toda a verdade. Isso tem acontecido para nós. E fato interessante é que, da mesma forma que Deus, o Pai, precisava de um corpo para expressar isso aqui na terra, né? Tudo aquilo que era o coração dele, tudo aquilo que era a vontade, por meio do seu Filho, assim também o Senhor hoje necessita desse corpo, que é a igreja, para dar testemunho na terra daquilo que é a vontade dele. Então, assim, algo interessante, essas passagens que o nosso irmão pôde mostrar para nós, falando da sua justiça, do seu poder, tudo que estava no Pai foi transmitido para o Filho, e agora, por meio do Espírito Santo, essa realidade está sendo trazida para todos os homens. Então, falando da justiça, ele é a própria justiça, ele é o juízo perfeito. A gente lembra ali de Isaías que ele não julgava segundo o que viu os seus olhos, nem segundo aquilo que os seus ouvidos ouviam. E ele dá aquele exemplo daquela mulher, né, que é surpreendida em adultério. E aqueles homens vêm para que fosse feito aquele julgamento de acordo com o que os homens faziam. A lei estava dizendo lá que aquela mulher teria que ser apedrejada, né? E ela vem lá e todos vêm com aquela ânsia, aquela sede. Agora eu vou ver o que é que ele vai fazer, como é que ele vai... Se ele diz que é justo, e aí ele dá aquela resposta, né? Age daquela forma, expressando de fato a justiça de Deus, o perfeito juízo, aquele que julga corretamente, fazendo cair por terra todo o conceito humano, que na verdade a gente vê o inimigo semeando os conceitos de amor, de justiça, né? Tudo de maneira distorcida, e a gente acaba sendo contaminado com esse tipo de conceito e esquece de fato o verdadeiro amor, a verdadeira justiça, o verdadeiro poder, né? A verdadeira misericórdia, né? A gente acaba sendo contaminado com o agir nesse mundo, com a mistura que temos, né, no dia a dia. E como nós precisamos estar vigilantes, como nós precisamos estar cada dia mais cientes de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel, né, e vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, né? Então, assim, irmãos, são dias muito difíceis que nós temos vivido, e nós precisamos cada dia mais nos achegar a esse Senhor maravilhoso, reconhecendo que Ele pode todas as coisas. E quando a gente olha a questão do agir do Espírito Santo, a gente percebe, a própria palavra está nos dizendo, e nós precisamos confiar plenamente na palavra de Deus. Às vezes a gente está se deixando levar por determinados comentários, e acaba às vezes duvidando daquilo que a palavra está dizendo em todos os sentidos, né? O Espírito Santo, ele veio para nos conduzir a toda a verdade. A toda a verdade, irmão. Não é parte, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é a toda a verdade. O Espírito Santo tem capacidade para nos orientar, nos direcionar e fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos estar cada dia mais vigilantes no que diz respeito a esse assunto, né? O Senhor está dizendo que é assim mesmo, não tem para onde correr, não tem meio termo, não tem ficar em cima do muro, que eu acho, tem que lançar, tem que cair do muro, tem que cair, tem que ir para a terra mesmo, você tem que ser lançado por terra. O que prevalece é a palavra, é a vontade de Deus. Então ele fala de toda a autoridade, todo o poder que foi dado ao Senhor, e o Senhor fala ali da questão do Consolador, né, que viria, que ia trazer, que ia nos orientar de acordo com a vontade de Deus. Ele falou também, em algum determinado momento, ali no capítulo de João, ainda no capítulo 14, versículo 20, só a primeira parte. É que ele fala: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, né? E vós em mim, e eu em vós. Mas a primeira parte falando daqui naquele dia se referindo exatamente naquele dia que o Espírito Santo, que o Consolador, que aquele outro igual ao Senhor viesse, né? Ele ia conhecer, e que esse momento maravilhoso, né? E nós podemos contar essa experiência de cada um de nós, no dia que nós nascemos de novo, que o Espírito Santo passou a habitar no nosso espírito, como nossa vida foi mudada. Na verdade, a gente vê a palavra de Deus, e muitos têm lido a palavra de Deus como informação, né? Você vê alguns irmãos falando
dando aquelas informações tremendas, mas você não vê nenhuma transformação na vida de muitos, né? Então a palavra de Deus é para ela nos transformar, não é para nos informar, né? A gente precisa ter isso também muito claro na nossa mente. E Maltivi, ele falou um pouco também a respeito de família, já passando um pouco para frente, e pegou ali o termo de Provérbios 31, falando do valor da mulher. Ele contou até um casinho lá interessante, falando de alguns países que se usa muito a questão de dote, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas queria deixar aqui registrado também essa palavra em relação à valorização. Muitos jovens que estão aqui, estão por aí, muitos que nós conhecemos, temos comunhão, às vezes tem se deixado levar pela aparência, mas que nós precisamos exatamente ver o valor de cada um, tanto do jovem, né, quanto daquela jovem, o que esse jovem ou aquela jovem ama ao Senhor. Esse deve ser o requisito para aqueles que estão querendo, né, casar-se, querendo ter compromisso. O requisito é quanto aquele ou aquela, qual o compromisso que aquele irmão ou aquela irmã tem com o Senhor. Isso que deve prevalecer, né, na nossa decisão diante do Senhor. Porque às vezes vamos olhar a aparência, os cabelos, né, os olhos e tal, e esquece esse detalhe interessante, e depois a gente tem algumas dificuldades. E não só os jovens, né, que estão pretendendo contrair o matrimônio, mas também com aqueles que já estão casados, né, aqueles que já estão aí convivendo, que precisa também valorizar a sua esposa e vice-versa, né, e a esposa também valorizar o marido diante do Senhor, para que haja um caminhar de uma maneira adequada, de uma maneira tranquila diante de Deus. A gente brinca e às vezes a gente comenta certas coisas, e de fato é verdade que enquanto a gente está aí nesse momento de comunhão, de se conhecer, a gente precisa abrir bem os olhos, né? E o irmão Tivi, depois, na saída, na Kombi, ele brincou com a irmã e disse que ela estivesse orando, né, pelo aquele que ela pretendia casar-se, ter algum relacionamento, mas mesmo assim que ela considerasse diante do Senhor, que não olhasse, não identificasse assim e fosse, né, tomar iniciativa, mas que aguardasse diante do Senhor essa situação, que o Senhor conduz todas as coisas, o Espírito Santo nos conduz a todas as coisas. O irmão Tamásio fala um pouco ali de Apocalipse, ali no capítulo 1, depois chegou ali aquelas igrejas, e também falando da questão do compromisso, da ordem, da prioridade que Deus tem colocado, falando ali do início das igrejas, Éfeso, vai pontuando uma por uma, mostrando também da questão do governo, né, da posição de Deus, daquilo que Deus tem nos direcionado para fazer. E quando algo vem na frente, é para ser colocado na frente, e nós não podemos mudar a ordem estabelecida pelo Senhor. Roger também falou um pouco ali em Efésios, falando que nós já fomos colocados, né, assentados em lugares celestiais. E aí eu achei interessante o comentário, porque assim, a gente precisa, de fato, viver uma vida que ela venha estar compatível com a posição que nós fomos colocados, né? Essa é a vida que nós precisamos viver. Nós já fomos colocados em lugares, assentados em lugares celestiais. Então já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. E muitos de nós temos buscado, temos invertido as coisas, né? Às vezes nós não buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, reconhecendo que as demais coisas serão acrescentadas. A gente procura os nossos interesses, né? Fazer as coisas ao nosso bel prazer, e depois a gente vai consultar o Senhor. A gente quer os benefícios materiais, e esquecendo que nossa posição está bem acima de tudo isso que nós temos pensado. Então, foi esse assunto que me chamou muita atenção. Eu queria parar por aqui, Jorginho. E também queria deixar um versículo que Jorginho compartilhou lá. Estava até encorajando ele para estar compartilhando aqui, mas o senhor sabe todas as coisas. Muitas coisas, irmão, muitas vezes a gente está naquela de sabemos fazer. Os irmãos até comentam aqui. Eu vou para lá, os irmãos do louvor vai estar lá tocando, alguém vai levantar para dar o aviso, outro vai levantar para dar a palavra. Eu já sei tudo o que vai acontecer na reunião. Não só na reunião, mas muitas coisas a gente tem já como se tivesse a receita, a bula, né? Vai ser assim, assim, assim. E o versículo que o Jorginho deu me chamou muita atenção, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, 2, e que fala,
se julgas, sabe? Deixa eu ver aqui para não. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, né? Às vezes a gente está na nossa imaginação, como se estivesse sabendo tudo o que vai acontecer. E aí a gente lembra da dependência do Espírito Santo. Como nós precisamos depender do Espírito Santo a cada segundo na nossa vida, ao levantar, ao deitar, que deixemos de fazer as coisas de maneira automática, né? Está aqui a receita, é assim, 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 e pronto, e vou embora. Ou vou chegar, ou vou sair. Mas que possamos ter total dependência ao Senhor, permitir que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade, irmão. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Eu estava até, quando eu cheguei, encontrei com o Marcelo Alves na rua, comentando algo interessante. Na multiforme graça de Deus, nós temos um país de um tamanho continental, um país muito grande. Graças a Deus, tem nos concedido a comunhão ali com os irmãos em Contagem, mas também ali no Espírito Santo, os irmãos estão saudosos também de conhecer os irmãos em Salvador. Muitos irmãos ali da região dos Lagos, do Rio de Janeiro, do Paraná, eles conhecem alguns de nós, mas é um novo ambiente, né? Uma nova comunhão, uma nova perspectiva de enriquecimento junto com aqueles irmãos ali, graças ao Senhor. Me chamou a atenção muitas coisas, mas eu queria me ater somente a dois aspectos. O Renato lê alguma coisa, eu vou ler também dentro do compartilhar de Andrés da Colômbia, João 14. A partir do verso 17. O Espírito da verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei a vós. Ainda um pouco e o mundo já não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu confesso que até então não tinha prestado atenção nessa parte aqui, quando o Senhor fala que Ele vai e vai enviar o Consolador. Interessante que o irmão Andrés falando que enquanto Jesus estivesse aqui como homem e como Deus, discipulando aqueles homens, eles passaram aqueles 3 anos e meio com Ele, eles foram impactados suas vidas por Ele, eles receberam, tanto que quando eles estiveram diante das autoridades, olha, esse aí é iletrado, mas nós reconhecemos que esteve com Ele, mas só que aquilo era somente a questão exterior, mente, só no homem exterior. Por isso que o Senhor Jesus faz tanta questão de falar que eu irei e enviarei o Consolador. Por quê? Porque o foco é o nosso Espírito. E Ele queria vir a nós no Espírito. Porque senão Ele iria continuar aqui na terra, ensinando, e não ia acontecer essa vinda do Espírito Santo para trazer toda a sua realidade conquistada na cruz ao nosso espírito. Isso realmente foi marcante para mim nessa conferência. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer para aqueles discípulos, que eles não entendiam, que Deus queria vir ter comunhão com eles no Espírito e salvar o espírito deles. Por isso que Ele diz que eu irei enviar
o Consolador. Eu confesso que naquele momento essas passagens para mim ganharam uma nova roupagem, foi algo novo para mim. O que o Senhor Jesus estava querendo dizer para eles ali é que o centro de operação na vida de todos eles, de todos nós, é o Espírito, não é o homem exterior. Então o Senhor já estava pontuando para eles esse assunto, nós devemos prestar atenção nisso. E também eu queria ler com os irmãos esse segundo ponto, que é Efésios. O irmão fez bastante ênfase nesse assunto aqui, em Efésios 5, verso 18. Isso dentre muitas coisas lá que ele colocou, mas esses pontos para mim foram muito marcantes. No 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, ou na atualizada, dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos aos outros no temor de Deus. E o irmão André chamou atenção aqui bem enfaticamente: irmãos, vocês estão pensando que aqui só está falando apenas do assunto da embriaguez por vinho? Não, irmãos, não. Ele disse: irmão, um homem que não anda no Espírito, uma mulher que não anda no Espírito, está nessa condição de embriagado, os seus sentidos estão embotados, está embriagado como um ébrio, não discerne nada, não percebe a direção do Espírito, tudo é centrado no homem exterior. Ele falou, às vezes as pessoas se embriagam, elas se envolvem em brigas, elas fizeram coisas, elas apanharam, no outro dia levanta como se nada tivesse acontecido, como não houve nada. Essa é a embriaguez. Eu confesso que nunca tinha percebido isso, que geralmente a gente lê esse texto e fala do vinho, mas ele está falando um homem natural. É esse homem embriagado, que não percebe as coisas do Espírito, é loucura as coisas do Espírito. Está se falando, mas ele está no homem exterior, ele não entende. Por mais que se fale, ele não entende o que está acontecendo, porque ele está embriagado. Por isso que nós precisamos nos encher do Espírito, para que o Espírito controle. Ele falou lá, as nossas emoções, a nossa mente e a nossa vontade. Você vê que uma pessoa embriagada não se importa com nada disso, sai falando coisa, sai tropeçando, briga, cai e sei lá, se envolve em tanta coisa. No outro dia acorda da embriaguez, não lembra de nada que aconteceu, porque é tudo no homem exterior, no natural. E aquele que, como diz aqui, enchei-vos do Espírito, ou seja, precisamos da direção do Espírito Santo em cada momento para controlar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Eu queria estimular os irmãos a verem, a ouvirem esses compartilhares. Os irmãos lá não faz como a gente faz aqui, gravar em tal. Eu sei que alguns irmãos estavam gravando, parece que o Renato recebeu um link, e esse link está na nuvem lá no Drive-In, naquele assunto lá depois o Renato vai distribuir. Porque geralmente a gente clica lá no link, já vai para o YouTube. Aqui não, você vai na nuvem, vai baixar e você vai escutar. É diferente a forma como os irmãos gravaram as mensagens. Eu incentivo os irmãos a verem essas mensagens, ouvirem, terem suas próprias impressões a respeito do que nós ouvimos ali naqueles dias. Amém, irmãos?